No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E agora o verso 4. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quero convidar-te a voltares a ir para a palavra. Nós temos diante de nós João capítulo 1. Provavelmente este texto, nós não fizemos as contas, mas eu não me espantava que João 1 fosse dos textos mais pregados nesta igreja. Aliás, para aqueles que têm alguma memória, um dos primeiros sermões deste ano foi precisamente em João 1. Não sei se os irmãos se recordam. Talvez até tenha sido mesmo o primeiro sermão do ano, em João 1. E nós estamos a voltar a João 1 por uma razão especial. Eu já vou explicar um pouco mais à frente por que razão é que estamos de regresso a João 1. Mas no caso que hoje nos interessa, a mensagem que eu te quero pregar chama-se A Palavra no Povo, na Paixão, no Paladar. É o título desta mensagem. A Palavra no Povo, na Paixão, no Paladar. Nós acreditamos que quando somos cristãos, por acreditarmos que Deus se fez pessoa em Cristo, nós acreditamos que, por conta desta fé, de Deus ter feito pessoa em Cristo, nós vamos ao encontro das outras pessoas. Então, sério, pelo facto de Deus se ter feito pessoa em Jesus, nós, que acreditamos nisto, vamos ao encontro das outras pessoas. E esse encontro das outras pessoas não pode ser sem emoção, não pode ser sem sabor. Então, vou voltar a repetir. Por nós acreditarmos, como lemos aqui em João 1, que Deus se fez homem em Jesus, que a palavra se fez pessoa, nós vamos ao encontro de outras pessoas. E nesse encontro tem de haver emoção, tem de haver sabor. É isso que nós vemos no Evangelho e é isso que, enquanto igreja, nós queremos viver. Por vermos isto no Evangelho, nós queremos viver isto. Então, muito sucintamente, é esta a mensagem que eu te quero pregar. Vamos, uma vez mais, pedir a Deus que a faça acontecer no coração de cada um. Querido Deus, Tu és o Senhor deste dia, dia 6 de abril de 2025. Tu és o Senhor deste dia em Portugal, em Lisboa. Tu és o Senhor deste clima, da chuva, do sol, do céu, da terra. Tu és o Senhor de cada pessoa aqui reunida. Tu és o Senhor que, por nos teres criado pela Tua palavra, que é o Filho, um dia nos vais pedir conta da vida que criaste em nós. Queremos assumir isto não com medo, mas com fé. Por isso, Senhor, eu peço que Tu me ajudes nesta hora para pregar esta palavra com confiança, com cuidado por esta igreja que me deste para servir, a mim e ao pastor Filipe. Ó Senhor, e que isso signifique hoje não apenas uma ideia, não apenas uma emoção, mas que signifique sim ideias, emoções, mas sobretudo uma refeição. Ainda vamos comer o pão, ainda vamos beber o vinho e precisamos de estar alimentados por Ti. Por isso,
oramos todas estas coisas em nome do Senhor Jesus. A igreja pode responder? Amém. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos hoje a começar uma nova série de mensagens que, em vez de afirmar, pergunta. Não é a primeira vez que algumas séries de mensagens, algumas séries de sermões fazem perguntas. Neste caso, a pergunta é o que estás a ver? O que é que tu estás a ver? E depois de termos passado um ano a falar acerca de que a fé vem pelo ouvir, lembram-se como é que se chamava esta série que levou um ano? Chamava-se Saber Ouvir. Então, depois de termos passado um ano a falar acerca da importância de ouvir, podemos até dizer que o ouvir é o sentido preferido na Bíblia, sobre todos os outros, porque a fé vem pelo ouvir e a palavra de Deus. Então, depois de um ano em que nós lemos desde o Gênesis até o Apocalipse, a sublinhar, ouvir, estamos agora, curiosamente, a falar acerca de ver, o que estás a ver. E eu quero dizer-vos que esta série nasceu de uma necessidade que, se fosse há 20 anos e me dissessem que esta necessidade existiria na Igreja, eu acho que não iria acreditar. Ali, a partir do final dos anos 90, começou a ser comum muitas igrejas apresentarem-se através da sua visão, a visão da Igreja. Então, por exemplo, tu vais ao site da Igreja e em muitas igrejas encontras muitas vezes a visão da Igreja, que não é a mesma coisa do que a declaração de fé da Igreja. Por exemplo, se tu fores ao site da Igreja da Lapa, igrejadalapa.pt, tu vais encontrar aquilo em que nós acreditamos, a nossa declaração de fé, que é aquilo que nós estudamos para as pessoas que querem ser membros da Igreja ou que se querem batizar. Mas a visão da Igreja, ali, sobretudo a partir da década dos anos 90, começou a ser algo que se falava muito. E eu sou sincero, eu na década de anos 90, na década de 90 era um jovem, fiz 20 anos em 1997 e na altura, como jovem que era, eu era daqueles jovens que tinha a mania, se havia uma moda, eu era contra, naturalmente. Mania de ser do contra. Ainda hoje tenho um pouco esse ímpeto, mas Deus tem-me ajudado, pelo menos um bocadinho. Então, se me dissessem, naquela época, nos anos 90, um dia tu vais ser pastor numa igreja e a determinada altura vais esforçar-te para escrever a visão da igreja, eu acho que ia dizer, não, isso não vai acontecer. Mas deixa-me dizer porque é que estamos de volta disto. Porque à medida que os anos foram passando, e a verdade seja dita, a primeira pressão, assim, de uma maneira mais pronunciada, até foi pelos nossos irmãos da tesouraria. Então, Miguel Pinto, Miguel Sousa, ao longo dos anos foram sempre dizendo que talvez, até para a Igreja compreender aquilo em que deveria investir, seria importante sublinhar algumas coisas que não inventam a pólvora, no sentido em que o Evangelho é aquilo em que nós acreditamos, mas que se nós conseguíssemos, de certa maneira, escrever uma visão da fé, isso ajudaria. Então, esta pressão foi-se avolumando e numa reunião que nós tivemos no início de janeiro, no início deste ano, com alguns irmãos, alguns diáconos, alguns irmãos, nós estivemos a trabalhar juntos e uma vez mais aí colocou-se se talvez fosse interessante os pastores trabalharem numa visão da igreja. Às vezes há coisas que acontecem na igreja que não vêm da cabeça dos pastores, vêm da pressão que a igreja exerce sobre nós. Então, por causa disso, eu e o Filipe temos falado acerca do assunto ao longo destes meses e estamos precisamente nesta série de mensagens a sugerir uma visão da igreja. Uma vez mais, eu quero dizer que não estamos a inventar a roda, porque o que a igreja crê é o Evangelho. Mas queremos sublinhar alguns aspectos para que tu saibas como é que o Evangelho vai ser vivido nesta igreja local, na Igreja da Lapa, na segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa, no tempo em que nós estamos, no ano 2025. Então é por isso que depois andámos a pensar quais seriam os melhores textos para consolidar. E em conversa com o Filipe, eu inevitavelmente sugeri que João 1 fosse o lugar. Porque João 1, de facto, é um dos textos que nós mais mencionamos. E o intuito desta série de mensagens nem é tanto um estudo propriamente sistemático de João 1, mas é irmos às verdades fundamentais deste capítulo 1 do Evangelho de João, para, a partir dessas verdades fundamentais, nós temos uma visão clara acerca não só do que queremos,
mas do que queremos. Uma visão clara acerca do que queremos, mas também do que queremos. Curiosamente, lembrando que João 1 foi o primeiro texto que nós lemos aqui este ano, primeira mensagem do ano, eu aproveito para te fazer uma pergunta. E já sabes que muitas vezes as perguntas que eu e o Filipe fazemos são perguntas que servem para testar a congregação. Eu não quero que ninguém se sinta desconfortável quando os pastores fazem perguntas durante o culto, mas acaba por ser uma altura divertida para mim e para o Filipe e às vezes uma altura de grande tristeza quando a resposta não é melhor, mas eu sei que vocês vão dar a melhor resposta. No primeiro sermão deste ano, não foi assim há tanto tempo, estamos só no primeiro domingo de Abril, uma das coisas que eu te falei a partir de João 1 é que, por exemplo, se tu andares por algumas igrejas católicas e olhares para algumas das esculturas, das ilustrações, muitas vezes os 4 evangelistas são ilustrados com bichos, com símbolos diferentes. Okay? Não podem responder, naturalmente o pastor Filipe não pode responder, nem os obreiros e diáconos, mas eu vou perguntar a todos os outros da igreja qual é o bicho que caracteriza João. Porque está feito, está feito. Maravilha. Eu não vou dizer que o primeiro turno foi pior, mas não respondeu tão rápido. É a águia, isso mesmo. Pronto. Eu já estava aqui a preparar-me para dizer alguma coisa, a instigar-vos a terem uma melhor memória, mas está resolvido. É a águia. É a águia, sem dúvida. A águia é o animal que geralmente caracteriza o Evangelho de João. Agora, não precisas de responder. Eu vou fazer a pergunta retoricamente, portanto não precisas de responder. Mas tu recordas-te porquê que é a águia? Porquê que é a águia? Deixa-me voltar a lembrar-te. Precisamente porque a águia é um animal com uma visão cirúrgica. Eu não sei se tu já estiveste próximo de uma águia, que eu me recordo, não estive muito. Alguns de vocês, por conta do vosso clube, já estiveram perto da águia. Perto? Filipe, nunca te aconteceu? Perto? Ela passou perto, nunca arrasou. Não é? Mas, por exemplo, para aqueles que são do Benfica, eu não sei se é em todos os jogos, porque é raro ir a jogos de futebol, mas em todos os jogos que a águia voa, todos os jogos que a águia voa. Muito bem. Então, uma das coisas interessantes é que tu sabes que a águia acaba por ser conhecida pela sua perspectiva, pela visão cirúrgica que tem. Se tu vires um documentário de vida selvagem, muitas vezes vais ver a águia, não é o único, não é verdade seja dita, não é a única ave de rapina, mas que conseguem ser precisas no seu ataque. Também é isto que caracteriza o Evangelho de João, porque, como sabes, quando chegas aos primeiros 3 Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma perspectiva em comum e, por isso, são chamados dos Evangelhos sinóticos. Curiosamente, João não é sinótico porque a perspectiva de João é diferente. E, nessa diferença, João é um evangelista especialmente sofisticado no modo como conta a história de Jesus. Ele vai focar-se noutros assuntos, ele vai focar-se noutras ênfases, e quando tu estás a ler o Evangelho de João, é muito diferente do Evangelho de Mateus, é muito diferente do Evangelho de Marcos, é muito diferente do Evangelho de Lucas. Por isso, e acabo sempre a falar acerca disto, quando o nosso texto é João 1, uma das coisas que eu te digo e quero voltar a lembrar-te é que volta a olhar para estes versos. E vou dar-te alguns segundos para tu voltares a ler o verso 1 ao 2 e do 9 até ao 14, para te perguntar logo de seguida acerca de João. Portanto, volta a ler aí transversalmente. Igreja, o que diriam acerca de João? Como é que o estilo de João vos parece? E podem responder. O que é que diriam acerca do estilo de João? O que é que diriam acerca do estilo de João, por este discurso? Vamos, sem medos. Somos muitos aqui. Sem medos. Como? Poético. Sim, poético. No sentido em que talvez não seja a coisa mais linear. Bem visto, Michel. Mais, pelo menos mais 2 características. Como? Incisivo, sem dúvida. Até, de certa maneira, algo detalhado, não é? Algo detalhado. E só mais uma característica. É filosófico. Então, eu gostava de chamar a tua atenção para uma coisa. Quando tu ouves esta conversa de João, que pode não ser a mais simples,
Sabes, por isso é que é importante ler a Bíblia, porque tu vais encontrar estilos diferentes na Bíblia, formas de nos exprimirmos de maneira diferente. João, de certa maneira, é mais exigente. E uma das coisas que eu quero dizer-te a partir deste texto é que, de facto, o nosso Deus é incrível. A maneira como João começa a contar o início da história de todas as coisas, para falar no início da história de Jesus, volto a lembrar, João começa a falar no início da história de todas as coisas, para falar no início da história de Jesus. E de Jesus agora pensando na encarnação. Uma das coisas incríveis, que é um conceito incrível, e eu vou dizê-lo devagarinho para nós irmos entrando nele, é que o nosso Deus é incrível porque não somente Deus quis que houvesse uma criação, Deus criou o mundo, Gênesis 1 conta-te a história do início da criação do mundo. João 1 volta-te a contar a história do início da criação do mundo. Não é? Nós não lemos o verso 3, mas podes ler, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, e sem ele nada do que foi feito existiria. Então, não somente Deus quer que haja criação, como mais ainda, quando Jesus é apresentado por João, Jesus, que é o meio através do qual Deus fez todas as coisas, o Verbo torna-se pessoa. Isto significa, na prática, que não somente Deus quis que houvesse criação, Deus quis ser criação. Vou voltar a repetir. Não somente Deus quis que houvesse criação, não somente Deus fez a criação e disse é bom, é bom, é bom, é bom, e quando chegou ao homem e a mulher disse é muito bom. Ok, não metas essa frase ainda, Ricardo, ainda é para o clímax. Se eu conseguir lá chegar, naturalmente. Não somente Deus fez a criação, e Ele tem prazer na criação, como aquilo que João está a contar de uma maneira mais filosófica, Deus quis ser parte da criação. Porquê? Porque o próprio Deus, através de Jesus, fez-se quê? Criatura. Nenhuma outra religião defende isto. Com todo o respeito que nós devemos ter pelas outras religiões, nenhuma outra religião diz que Deus fez o mundo, disse que era bom e que ainda mais Deus quis ser parte do mundo, porque o Criador se tornou criatura. A única religião que acredita nisto é o cristianismo. A única fé que acredita que Deus se entusiasma de maneira tal pelo que fez, que quer fazer parte do que fez, é o cristianismo. É isso que significa o verbo fazer-se carne, a palavra tornar-se pessoa em Jesus. Não confundas o que eu acabei de dizer, por favor, não confundas o que eu acabei de dizer com panteísmo. Eu não te disse que Deus se tinha tornado a criação. Eu disse-te que Deus passa a fazer parte da criação quando se torna criatura. O panteísmo diz que toda a criação é parte de Deus. É daí que, por exemplo, vem esta ideia muito bonitinha, mas muito errada, que, por exemplo, fala da natureza muitas vezes como a mãe natureza. Como se a natureza fosse uma das coisas mais divinas que existe. É também daqui que vem muitas vezes a bem-intencionada preocupação com a natureza, mas que tende a divinizar a natureza. Nós, como cristãos, devemos ser as pessoas mais preocupadas com a natureza. Não porque a natureza é Deus, mas porque a natureza é de Deus. Compreendes a diferença? Vou voltar a repetir. Nós, como cristãos, devemos ser as pessoas mais preocupadas com a natureza, não porque a natureza é Deus. A natureza não é Deus, nós não somos panteístas, mas porque a natureza é de Deus. Tu não te atrevas a estragar uma coisa que pertence a Deus. É por isso que nós devemos ser cuidadosos com a natureza. Então, mas repara, Deus não somente gosta do que faz, como Ele quer fazer parte do que faz. Então, é isto que significa o Verbo, Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu sei, tu podes dizer, já ficou muito complicado para mim. Olha, o que é que tu queres que eu te diga se estamos a falar do Evangelho de João? A culpa é de João, não é minha. Portanto, segue-me, ok? Mas o que eu te quero dizer é que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele, através do Filho, que é o Verbo eterno, cria todas as coisas. E através do Filho, Ele torna-se pessoa. Deus torna-se pessoa através de Jesus.
O Verbo faz-se carne, a palavra que cria todas as coisas torna-se pessoa em Jesus. Agora repara, se tu negares isto, se tu negares que Cristo é inteiramente Deus e é inteiramente homem, tu não podes ser a chegada da pessoa que é a vida eterna. Qual é a pessoa que é a vida eterna? Este é um dos temas de João. Jesus ser a vida. Qual é a pessoa que é a vida eterna? Acabei de responder. Qual é a pessoa que é a vida eterna? Jesus. Se tu não aceitas o facto de que Jesus é Deus, se tu não aceitas o facto de que Jesus é homem, tu não podes ser a chegada da vida eterna. Se tu não és chegada da vida eterna, tu já decidiste, com consciência ou com a ausência dela, que não fazes parte da vida eterna. Tu tornas-te uma pessoa sem vida eterna. Tornas-te uma pessoa com morte eterna. E agora sim, vou pedir, Ricardo, já cá está. Se tu negas o facto de que Cristo é Deus, de que Cristo é homem, tu não podes ser chegada do homem, da pessoa que é vida eterna. Tu tornas-te uma pessoa sem vida eterna. É assim que começa o inferno. Já viste que da alta filosofia joanina rapidamente passamos para o inferno? É assim que o inferno começa. Quando nós perguntamos a alguém nesta igreja o que é o Evangelho. Eu era miúdo e os meus pais levavam mais. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é aquilo que, de uma maneira distinta, está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Jesus Cristo nasceu, morreu, sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou. Apareceu a muitos, como o apóstolo Paulo diz, e apareceu-me a mim. O Evangelho é que Deus é Jesus, Jesus é Deus, Jesus é homem, e tudo aquilo que Ele fez tem o poder de me tornar a mim, pecador, um filho por adoção. Isto é o Evangelho. Não é a tua história. É a história de Jesus ir ao teu encontro. Isto é o Evangelho. Por isso mesmo, quando tu não confessas que Jesus Cristo é Filho de Deus, sendo inteiramente Deus, sendo inteiramente homem, tu já começaste a trilhar o inferno. Não vais só conhecê-lo depois. Tu já começaste aqui. Por isso mesmo, é que quando nós lemos este texto, uma das coisas que nós queremos é enfatizar que todas as pessoas precisam de lidar com o facto de Deus se ter feito homem em Jesus Cristo. Se tu não confessares que Cristo, humano e divino, morreu e ressuscitou, tu vives apenas para morrer e, na ressurreição dos justos e injustos, seres eternamente separado de Deus, de acordo com aquilo que já começaste a decidir aqui. Eu sei que esta é uma mensagem impopular, meus irmãos. Sair da igreja, conversar com pessoas que não acreditam e dizer: olha, eu acho que tu sem Jesus vais para o inferno. Haverá coisa mais desagradável que se diga a alguém? Mas é isto que o Evangelho é. O Evangelho é o poder de Deus de nós nos tornarmos seus filhos. Volta aí ao texto. Um dos versos, eventualmente até preferidos de alguns de vocês, pode ser João 1,12. Mas a todos os que receberam. Porquê? Porque no verso 11 o que é que ele disse? Jesus devia ter recebido, mas ele não foi recebido. Os que eram seus não o receberam. Porquê é que são dele? No sentido em que todos somos criação dele. Todos fomos criados pelo Verbo Criador que se quis fazer criatura como nós. Mas se nós não o recebemos, então aquilo que era nosso não é recebido por aqueles que deveriam ser dele. Então, por isso mesmo, olha o verso 12. Mas a todos quanto receberam a Jesus, o Verbo que estava no mundo, como diz o verso 11, aos que creem no seu nome, deu-lhes, e agora estou a ler noutra tradução Almeida, século XXI, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus não é porque somos criaturas de Deus. Nós somos filhos de Deus porque, ao confessarmos que Jesus Cristo é Deus e homem, nós reconhecemos que Ele teve o poder de pagar o preço dos nossos pecados. É isso que aqui está em causa. Esta é a parte, assim, puramente teológica deste texto que eu hoje quero sublinhar. Porque o que eu gostava agora, daqui em diante, era de ter 3 aplicações
desta parte que é teológica, é densa. Em João tudo é denso. Em João qualquer coisinha que Jesus diz é densa. Por isso é que Jesus fala tanto no Evangelho de João. E se tu fores estudar com calma, há tanta coisa. É uma comida forte, o Evangelho de João. Agora, eu gostava de, a partir disto, a partir desta visão bíblica, teológica que nós vimos, aplicar no assunto que nos diz respeito. O que é que estás a ver, Igreja da Lapa? O que é que estás a ver? Por isso mesmo, uma das propostas, como primeira frase da visão da nossa Igreja, é dizer assim. A primeira frase que nós sugerimos é precisamente esta. A Igreja da Lapa reúne o povo da palavra que se fez pessoa em Jesus. A Igreja da Lapa reúne o povo da palavra que se fez pessoa em Jesus. Olha, eu sei que dizer a palavra que se fez pessoa... Eu sei que se tu fores dizer isso a muita gente, as pessoas não vão entender imediatamente o que tu queres dizer. É por isso mesmo que estás lá tu para explicar. Há muitas coisas que nós vamos dizer às pessoas, as pessoas não vão entender. É por isso que nós precisamos ser amigos das pessoas para explicar o que muitas vezes dizemos e as pessoas não entendem logo. Palavra que se fez pessoa? E tu vais ter de dizer, de um modo talvez um bocadinho filosófico, a João, olha, eu explico-te. O que é que quer dizer isto, a palavra que se fez pessoa? Nós acreditamos que Deus criou o mundo e criou pela palavra. E não somente a palavra é o método, como a palavra é o próprio conteúdo. Se calhar tu dizes, essa conversa já ficou muito filosófica. Não tenho culpa, foi João que escreveu assim. Foi Deus que fez assim. Logo, para aqueles que têm mania que são mais intelectuais, como o meu caso, media is the message. O meio é a mensagem. Portanto, por isso é que nós cristãos somos obcecados pela palavra, porque a palavra é o poder de construção de todas as coisas. Então, nós queremos ser o povo da palavra que se fez pessoa, porque no caso, a fé cristã não é uma fé teórica. Deus criou e Deus ficou lá em cima e nós cá em baixo. Não. Deus criou e o meio pelo qual criou, que é Deus, veio para se tornar pessoa como nós. Nós precisávamos que o próprio Criador se tornasse criatura para sermos filhos dele. Portanto, isto já vais ter de ser tu que vais explicar, não vou ser eu. A frase a gente inventa, depois vocês desenrascam-se. Mas percebes a ideia? A Igreja da Lapa reúne o povo da palavra que se fez pessoa em Jesus. Agora, eu gostava de aplicar isto em 3 passos distintos, mas importantes para nós, porque esta é uma frase que, de facto, nós acreditamos que deve ficar muito clara na visão da nossa Igreja. Então, para isso, vou sublinhar 3 aspectos que, no fundo, que tentam responder à pergunta o que é necessário para nós sermos o povo da palavra que se fez pessoa em Jesus. O que é necessário? Em primeiro lugar, para a Igreja da Lapa reunir o povo da palavra que se fez pessoa em Jesus, é preciso nós sermos mesmo povo. Nós temos mesmo de ser povo. O que é que isso significa? Nós temos de abdicar de ser um clube. Nós temos de abdicar de ser uma elite. Nós temos mesmo de ser povo. Uma das coisas que nos últimos meses foi partilhada na Igreja é que, graças a Deus, a Igreja é diversa. Porque é Jesus que chama. Não são os homens, não são as mulheres, é Jesus que chama. Então, isso significa que, por exemplo, a diversidade da nossa Igreja se vê pelo facto de uns têm mais do que têm outros. Sem dúvida. Quando eu te falo acerca de ser povo, eu não estou a falar em termos de classe média, classe alta ou classe baixa. Eu não quero que tu olhes para este assunto de sermos povo fundamentalmente a partir dos recursos financeiros. Mas eu quero que tu olhes para este assunto de sermos povo a partir da nossa própria história de cristãos evangélicos e cristãos protestantes. E vou ter de abreviar coisas que, como sabes, são longas. Se tu quiseres ler mais acerca da Reforma Protestante, há uns anos a Igreja publicou o livro Cuidado com o Alemão. Tu podes ler um pouco acerca de Martinho Lutero e a história da Reforma Protestante. Mas uma das coisas que eu te posso dizer acerca da Reforma Protestante é que no dia em que o protestantismo deixa de ser popular, ele já não é protestantismo.
O que os protestantes, o que os reformadores, Lutero, Calvino e todos tantos outros quiseram era, e vou agora usar um termo que pode parecer difícil, eles quiseram desclericalizar a Igreja. Eles, lendo a Bíblia, eles sabiam que não era suposto haver na Igreja uma classe de pessoas que lê e compreende a Bíblia e o resto, e o povo que não lê nem compreende a Bíblia. Então, pondera bem nisto que aconteceu há mais de meio milénio na Europa. Aqueles homens, aquelas mulheres lutaram para que a Igreja não fosse clerical. Para que a Igreja não fosse um lugar de divisão de classes. Para que a Igreja não fosse um lugar de divisão de conhecimentos. Para que não houvesse na Igreja uma elite. Para que não houvesse na Igreja uma classe sacerdotal. Ah, mas tu és pastor e o Filipe também é pastor. Sabem porquê que eu e o Filipe somos pastores? Porquê que há pastores na nossa Igreja? Pergunta sincera, resposta. Porquê que há pastores na nossa Igreja? Força. A resposta que deve ser ouvida. Porquê que há pastores na nossa Igreja? Porque está na Bíblia. Porquê é que nós temos pastores na nossa igreja? Porque a Bíblia fala que devem haver pastores e devem haver diáconos. Mas isso não significa um entendimento hierárquico da igreja. Deixa-me voltar a afirmar-te isto, e talvez o esteja a fazer de uma maneira talvez um pouco demasiado direta. No dia em que tu estiveres diante de Deus, eu não vou estar lá para servir-te de advogado. O Filipe não vai estar lá para servir-te de advogado. O Mark não vai estar lá para servir-te de advogado. Porque no dia em que tu estiveres diante de Deus, tu só vais ter um sacerdote. E sabes quem é que é esse sacerdote? Não é o pastor Tiago, não é o pastor Filipe, não era o pastor Mark, não hão de ser os pastores do futuro. Quem é que vai ser o sacerdote que vai lá estar para advogar na tua causa? É Jesus. Logo, eu não sou o teu sacerdote. O que significa que tu tens de ser responsável pelas tuas decisões. Os pastores, como nos ensina a Carta aos Hebreus, e nós estudámos há uns anos a Carta aos Hebreus, terão de responder a Deus pela maneira como pastorearam. Mas os pastores não existem para viver a tua vida, porque nós temos um único sacerdote, que é Jesus Cristo. E a partir daí, os reformadores protestantes entenderam que todos nós somos sacerdotes a partir do momento em que temos o sacerdote final. O que isto significa na prática, e tem muitos desdobramentos, eu não posso levar muito tempo, mas o que isto significa na prática é que tu és responsável pela tua vida, não é o teu pastor. Os pastores estão na igreja para fazer aquilo que a palavra diz que eles devem fazer, pastorear. Mas tu és responsável. E deixa-me só ainda, para sair deste ponto, porque este ponto leva muito de mim. A questão de precisarmos de ser populares. Eu suspeito que hoje, com muito boa vontade, com muito desejo de regresso à Bíblia, aconteça uma coisa que não tem a ver com o regresso à Bíblia. Mas em muitos contextos, e às vezes próximos de nós, há uma reclericalização da Igreja a acontecer. Noto que, às vezes, perto de nós, há um certo desejo para que os pastores voltem a não estar misturados no meio do povo. Para que o pastor esteja um pouco mais acima. Para que haja coisas em que os pastores voltem a estar um pouco mais acima do chão, nas suas torres de marfim, no seu conhecimento, como se fossem oráculos. Tu já pensaste, por exemplo, que muitas vezes, quando tu esperas que seja o pastor a responder-te todas as perguntas que tu tens, o que tu, no fundo, estás a fazer, mesmo que não o faças com a intenção, é que tu estás a transferir a tua responsabilidade para ele. Como se ele estivesse a algures entre o céu e a terra. E deixem-me dizer, muitos pastores são culpados disto quando no nosso meio evangélico, e por pretextos muitas vezes que se consideram bíblicos, querem achar que estão acima dos comuns mortais. Deixa-me dizer, no dia em que a Igreja deixa de ser popular, ela deixa de ser protestante. Pensa na coisa triste que era as nossas igrejas se tornarem clubes ou elites de acordo com as tuas preferências. E agora eu vou dar o pior exemplo possível, que é o meu. Imagina que eu escolho uma igreja de acordo com a minha sensibilidade. Imagina que eu quero escolher uma igreja de acordo com os livros que eu leio. Imagina que eu quero escolher uma igreja de acordo com os filmes que eu vejo.
Imagina que eu quero escolher uma igreja de acordo com a música que eu ouço. Imagina que eu agora estou-me a oferecer a mim como mau exemplo, mas eu sei que estou a falar por toda a igreja. Imagina que eu, com as manias que tenho, torno as minhas manias a elitização da igreja que desejo. Quem é que ia ficar na minha igreja? No caso dos livros, ficava o Tiago Falcoeiras mais 2 ou 3 gatos pingados. Eu dei o pior exemplo para tu percebas. Tu já viste o absurdo que é nós impormos à Igreja de Jesus separações com base nas nossas preferências? Tu já viste o absurdo que é nós impormos à Igreja divisões com base nas nossas manias? Tu já viste o absurdo que é nós impormos à Igreja de Cristo divisões com base nas nossas noções de classe? Por isso gastámos tanto tempo a ler Tiago a dizer, é uma vergonha. A Igreja torna-se um clube, uma elite, reclericaliza-se. A Igreja não é o teu clube, não é as tuas manias, não são as tuas preferências. A Igreja tem de ser povo. E aquele povo que muitas vezes, se tu confessares, não te deixa muito à vontade, porque tu preferias estar com outros que fizessem ser bem visto. Deixa-me dizer, que vergonha, que vergonha. A Igreja tem de ser do povo, meus irmãos. Foi para isso que a Reforma Protestante se fez. Para que as questões da alta teologia baixassem ao povo. Essa é a nossa mania boa. Essa é uma mania boa que os protestantes têm. Ou tu consegues tornar isso compreensível através do discurso, ou nós não estamos nem aí. É por isso que não somos escolásticos. É por isso que não somos uma igreja de doutores. E deixa-me dizer, só para terminar este ponto, eu tenho bem a noção do paradoxo que é eu dizer isto, porque eu sei bem que, comparada com outras igrejas, a Igreja da Lapa vai ser acusada de ser elitista. Porque eu conheço os vossos testemunhos. Quantas e quantas vezes eu já não ouvi de pessoas que, quando chegaram aqui, se sentiam burras e esta igreja é muito alta para mim. Eu não vou negar a igreja que nós somos. No seu reino, Deus tem igrejas diferentes. E a Lapa é o que a Lapa é. Mas nós temos de ser populares. A frase aparece aí. Ser povo da palavra feita pessoa em Cristo faz-nos protestantes populares. Nós temos de chegar ao povo. E muitas vezes não estamos a chegar. Nós temos de chegar ao povo. Vamos para o segundo ponto. O que é preciso para sermos o povo da palavra que se faz pessoa em Jesus? Nós precisamos ter paixão. Paixão mesmo. Nós não queremos não ter emoção a falar da Bíblia. Sei que são duas negativas. Nós não queremos não ter emoção a falar da Bíblia. Meus irmãos, todos nós somos diferentes. Nós temos personalidades diferentes. Os irmãos veem isso na vida da igreja. Até como pastores. Eu sou diferente do Filipe, o Filipe é diferente de mim. Nós somos todos diferentes na igreja, uns dos outros. Uns são mais, como é que se diz, mais extrovertidos, outros são mais introvertidos. Uns são mais comunicativos, outros são mais calados. Quando eu te digo que nós precisamos de ter paixão, não é, por exemplo, para aquele que é mais tímido, ele ter de fingir uma coisa que não é. Nós temos todo o direito de ter a personalidade com que Deus nos fez, desde que isso não seja pecaminoso em si, desde que não estejamos a falhar ao Evangelho, todos temos o direito, vamos dizer assim, à nossa personalidade. Mas o ponto aqui tem de ser este. Quando se fala da Bíblia, tem de haver emoção. Tem de haver paixão. E eu quero qualificar. Não confundas emoção com uma coisa que eu acho que no nosso meio, aí estou a pensar em nós. Outros evangélicos terão outros problemas. Eu estou a falar dos meus. Os irmãos sabem, a mim não me interessam os problemas dos outros evangélicos. A mim interessam os problemas destes evangélicos que somos nós. Portanto, se os outros são assim ossado, isso é com eles. Eu estou a pensar nos meus problemas, nos problemas da minha igreja. Eu não ando a pregar acerca dos pecados da igreja do lado. Eu estou aqui para pregar acerca dos nossos pecados. Percebem? Porque senão
Eu estava na igreja do lado. Agora estou aqui para pregar acerca dos nossos pecados. E uma das coisas que eu te quero dizer é que no nosso contexto muitas vezes se confunde paixão pela palavra com gostar de discutir doutrina. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E deixa-me dizer, eu sei que talvez esteja a usar um tom hoje um pouco abrupto. A pessoa que gosta de discutir doutrina não convence necessariamente a outra de que ela está apaixonada pela Bíblia. Ela simplesmente gosta de discutir doutrina. E estou a fazer aqui uma meia-culpa. A vantagem da pessoa ir ficando mais velha é que, de facto, há coisas que vai reconhecendo com a ajuda de Deus com mais facilidade. Eu, no passado, já confundi muito discutir doutrina com paixão pela palavra. Mas é uma coisa diferente. O povo da palavra tem de ter paixão pela palavra, o que não é a mesma coisa do que gostar de discutir doutrina. Hoje há muita miudagem a discutir doutrina, mas que não tem amor pela palavra. Não julgues que é por tu veres um miúdo qualquer na internet que encaixou muita informação acerca de doutrina, não julgues que esse miúdo está apaixonado pela revelação de Deus. Ele gosta de discutir. Sabes, também quero encorajar miúdos que são assim, que têm todo o direito à existência. Aliás, ainda bem que a internet chegou um bocadinho mais tarde na minha vida. Eu não me quero imaginar, com a idade dos meus filhos, a crescer com a internet, não me quero imaginar. Mas também quero encorajar quem gosta de discutir doutrina, que nesta igreja, a visão desta igreja, não é tu seres promovido por gostar de discutir doutrina. É tu sangrares palavra, é tu vibrares com a palavra de Deus. Isso vai dar-te uma coisa interessante, que é, até com as pessoas com quem tu não concordas na doutrina, tu vais reconhecer quando há paixão pela palavra. Vou voltar a repetir. Até nas pessoas com quem tu discordas doutrinariamente, tu vais reconhecer quando elas têm paixão pela palavra. Por isso, uma das frases que nós mais citamos do pastor John Piper, que eu ouvi dizer que passou por cá e tudo, uma das frases que ele disse que mais ficou comigo é: "Be sure to always out-rejoice your adversaries." Certifica-te que tens mais alegria do que os teus adversários. Se tu tens mais ódio do que os teus adversários, parabéns, és apenas mais um. Mas se tu tiveres mais alegria do que os teus adversários, provavelmente tu vais conseguir convencer alguém. Logo, a segunda qualificação que eu gostava de fazer é ser povo da palavra, feita pessoa em Cristo, faz-nos ter na Bíblia uma paixão sem partidarismo. Sem partidarismo. Uma coisa é paixão, partidarismo é uma coisa que nós não queremos. O que é que isto significa na prática? Tu podes perguntar, pastor, o que é que isso significa na prática? Nós não, uma vez mais, nós não nos envergonhamos da doutrina em que queremos. Nós não pediremos desculpa pela doutrina que nós temos. Nós apresentamos a nossa doutrina durante 3 meses para que a pessoa saiba aquilo em que a igreja dá lá para crer. Portanto, nunca está em causa relativizar aquilo que a Bíblia diz. Mas saber que gostar de discutir doutrina não é necessariamente ter paixão pela palavra. Último ponto. Portanto, disse-te que para ser povo da palavra feita pessoa em Cristo, nós temos de ser protestantes populares, nós temos de ter na Bíblia uma paixão sem partidarismo. E deixa-me terminar o último ponto, já que a imagem, intencionalmente, é a imagem da comida, e nós vamos comer a ceia do Senhor a seguir e beber o vinho. Nós precisamos de saber comer a palavra. Nós precisamos de saber comer a palavra. Porque nós queremos ser comedores da palavra sem sermos acusados de termos excesso de palavras. Vou voltar a repetir. Nós queremos ser vistos como pessoas que comem a palavra de Deus sem sermos acusados de termos excesso de palavras. E temos de reconhecer que facilmente podemos cair nesse erro. Ter muitas palavras, termos uma fala que é muito maior do que a nossa vida, termos mais discurso do que prática. Sabem, uma das coisas que ao longo dos anos nós temos falado muito no contexto do presbitério, eu reconheço, para quem cresce na igreja é difícil às vezes reconhecer isso. Mas nos últimos anos eu tenho-me apercebido que muitas vezes quando as pessoas chegam à nossa igreja e não têm um passado evangélico, elas em menos de nada sentem-se em overdose de informação. E eu já ouvi isto de algumas pessoas que chegaram à nossa igreja. Algumas delas, infelizmente, já cá não estão. A pessoa chega, houve uma pregação. Deixa-me dizer-te,
Tu, se cresceste na igreja como eu, estás habituado a isto. 30 minutos, 40 minutos, 1 hora até ouvir um pregador. Alguém que não cresce na igreja, estar 1 hora a ouvir uma pessoa sem ser em sala de aulas, não acontece. Então eu sei, estou aqui a animar-te se for o teu caso. Imagina, tu hoje vieste aqui parar pela primeira vez e tu dizes, canda dose. Porque tu não estás habituado a ouvir alguém a gritar contigo durante 1 hora. E eu não sou dos que grita mais, acredita. E tu ficas... E eu disse, inferno, e vais para o inferno, e não sei o quê. E a pessoa chega, o que é que eu vou fazer à minha vida? Se tu és crente como eu, desde pequeno, tu não sabes o que isto é, porque isto é oxigênio normal para ti, tu sempre respiraste esta atmosfera. Agora imagina, tu vens aqui a primeira vez e o pastor, o que é que eu vou fazer com isto? Mas depois a seguir ainda levas uma bordoada de escola dominical. Achas que estás bem? Agora vais levar com o peregrino. O que é isto? É uma cena do século XVII, não sei o quê. Bem. E tens o Filipe e o Newton a fazer voz um no outro, e não sei o quê. Onde é que eu me fui meter? Não sei o quê. Classe, novos membros. E estás a ler uma declaração de fé. E quinta-feira há mais. E na quarta-feira há mulheres. E há homens. Nós não temos a ideia do que isto é quando crescemos na igreja. Mas eu agora vou pedir a alguém que diga amém que tenha passado pela dificuldade quando chegou aqui. Porque eu sei que há uns quantos. Ninguém diz amém o que eu estou a dizer. Há uns quantos que passaram por isto. Porquê é que eu te estou a dar este exemplo? Nós não vamos deixar de ser o povo da palavra. Nós, como evangélicos, vamos sempre ser excessivos com palavras em relação aos outros. Eu não vou pedir desculpa por isso. Nós somos o povo da palavra. O que é que tu queres fazer com um evangélico que se cala? Um evangélico não sabe calar, ele vai estar sempre a falar. Mas temos de reconhecer que precisamos de comer com cuidado numa época de hiperinformação, de hipercomunicação. Nós temos de ter práticas de jejum. E agora, eu não estou a falar de jejum só de não comer comida, estou a falar de jejum numa época em que nós comemos demasiada informação. Tu vais precisar de arranjar uma dieta de não te alimentares tanto do excesso de comunicação que tens à tua volta. E essa é uma luta muito grande para mim. Nós precisamos ser o povo da palavra, mas porque sabe comer a palavra, coloca coisas de parte. Olha, ouviste da última que aconteceu? Coloca de parte. Olha, ouviste dizer? Coloca de parte. Nós já temos excesso de comunicação. Se tu fores falar com um terapeuta, com um psicólogo, com uma psiquiatra, todos te vão dizer que o índice de ansiedade acompanha o aumento de informação. Ouvia ontem dizer, não quero cometer nenhum erro, até porque eu vi na televisão, mas que a Austrália estava a trabalhar agora numa legislação para que os menores de 16 anos não possam ter acesso a aplicações, a internet, alguma coisa assim. A redes sociais. É preciso ser o governo da Austrália a dizer-nos isso? Nós que somos o povo da palavra, por saborearmos bem o prato, deveríamos saber os alimentos que deixamos de parte para saborear bem o prato. E termino só com uma imagem. Eu não sou muito bom a comer, como dá para ver pela aparência. Mas uma das coisas que me vão explicando é que quando tu sabes apreciar um prato, imagina tu tens um bom prato, nem toda a bebida é boa para tu comeres. Se eu tiver um bom prato e não estou a pensar em nenhum particular, já me aconteceu, mando vir uma Coca-Cola e a pessoa censura. Uma Coca-Cola com esse prato. Vais estragar o teu prato. Porquê? Porque à medida que o meu paladar se apura, eu começo a saber aquilo que eu preciso deixar de parte. Quanto mais da palavra de Deus tu és, tu melhor sabes aquilo que deves deixar de parte. A comunicação que te faz mal, a informação que te faz mal. Logo, urge comer e urge jejuar de comunicação. Última frase. Ser povo da palavra, feita pessoa em Cristo, faz-nos cultivar um paladar que também usa de privação. Tens essa frase aí. Para aqueles que notaram, queres ser povo da palavra? Na Lapa, nós queremos reunir o povo da palavra. Um protestantismo popular. Queres ser povo da palavra? Queremos reunir o povo da palavra? Nós precisamos ter pela Bíblia, uma paixão sem partidarismo. Queremos reunir o povo da palavra na Lapa, nós precisamos cultivar um paladar que sabe usar a privação. Protestantismo popular. Paixão sem partidarismo.
paladar com privação. A melhor maneira de terminar esta mensagem, já vai longa, mas a melhor maneira de terminar esta mensagem não é com mais ideias. Muitas ideias já eu te dei aqui esta manhã. É com pão na boca, vinho na boca. Lembrando que isto não são apenas ideias. É a vida do homem que se fez Deus, dada por nós na cruz, para que nós pudéssemos ser filhos adotados pelo Pai. Vamos saborear isto.